E aí, galerinha, tudo bem com você? Se liga aqui nesse vídeo onde nós vamos falar sobre o termo geral de uma PA, de uma progressão aritmética. É isso mesmo, mas antes não se esqueça de dar uma curtida aqui no meu vídeo e se inscrever no meu canal Mágica, tá legal? Então vamos lá. Primeiramente, quando eu tô falando de termo geral, uma coisa que muito aluno erra é achar que o termo geral, ou seja, esse AN, é o último termo. Não, gente, ele é um termo qualquer. Eu até sempre destaco e peço para você colocar e anotar em algum lugar que quando eu estou falando do meu termo geral, quer dizer que eu estou falando de um termo qualquer, que quem vai decidir quem é ele, dependendo do problema, dependendo do exercício, é o que você precisa identificar, tá legal? Então, o que a gente precisa entender de quando eu estou falando de uma PA? Primeiro que quando eu estou falando de uma progressão aritmética, de uma PA, ela é formada por uma sequência. E nessa sequência, eu posso ter o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo. O que a gente pode observar? Que o númerozinho que eu estou trabalhando aqui, ó, A1, 1 indica primeiro termo, A2, segundo termo, A3, terceiro termo, e mais, quer dizer que indica a posição que esse número está na minha sequência. Então, se aqui eu estou falando que é o A1, ele é o primeiro termo, então ele está na posição 1. É o segundo termo, então ele está na minha segunda posição. É o meu terceiro termo e ele está na minha terceira posição, tá? Isso tem que estar bem claro para você. Então, se eu estou falando do AN, que é o meu termo geral, quer dizer que eu estou falando daquele termo que vai estar na posição N, que depende daquilo que o exercício está pedindo ou que você precisa achar, tá? Então, aqui nós temos uma PA e lembre-se que a nossa razão é o R, a razão de uma PA, a gente vai chamar de R, tá? Diferente quando a gente está falando de PG, de progressão geométrica, tá? O nosso termo geral, ou seja, a fórmula do nosso termo geral diz o seguinte, que o AN, ou seja, que é aquele termo qualquer, que é aquele termo geral, que a gente pode colocar qualquer valorzinho aqui da minha posição, ou seja, aquele termo naquela posição N, é igual ao primeiro termo, o elemento que está na primeira posição, mais a posição que esse termo vai estar, tá? Então, por exemplo, se eu quero encontrar A13, quer dizer que o N é 13, tá? Menos 1 vezes o R, que é a minha razão da minha PA. Calma que eu já vou fazer um exemplo que vai ficar mais claro para a gente poder aplicar, tá? Então, isso aqui são dados importantes que você precisa anotar. Que o nosso termo qualquer é igual ao primeiro termo mais a posição menos 1 vezes a razão. Isso aqui é fórmula, tá? E você precisa, então, anotá-la para que a gente possa resolver o exemplo que vem aqui agora a seguir. Vamos resolver esse exemplo agora aplicando a fórmula da nossa progressão aritmética. Vem comigo! Então, primeiro nós temos que calcular o 23º termo dessa PA 3711, tá? E a gente pode usar, então, a nossa fórmula para determinar qual é esse 23º termo. Primeiro de tudo, o que a gente precisa determinar? Quem é a razão, né? De forma bem explícita aqui, a gente já consegue tirar algumas informações que nós vamos ter que substituir na nossa fórmula, tá? O primeiro ponto que a gente precisa para a nossa fórmula é o nosso A1, que é o meu primeiro termo. O meu primeiro termo aqui, olha, é o número 3. Então, eu já posso colocar aqui do lado, organizando as minhas informações, que o A1 é igual a 3. O N, quem é o N? Se eu estou falando que o termo é o 23º termo, quer dizer, então, que aquele termo que eu preciso encontrar é o meu 23º termo. A posição dele é 23. Quer dizer que, então, eu vou ter que dar, então, que o meu N é igual a 23. Ou seja, isso aqui é o mesmo que eu escrevesse essa minha sequência numérica, 3, 7, 11, e até chegar na posição 23, tá? Que é aquele termo que vai estar na posição 23. O N indica que esse termo está na posição 23. Não que ele é o 23, mas ele está naquela posição 23. Lembra disso, tá? O N é a posição do número. A razão a gente precisa encontrar. Quem é a minha razão? Lembra que para encontrar a razão de uma progressão aritmética é só pegar o segundo termo menos o primeiro, ou seja, o próximo menos o anterior. Então eu vou pegar de cara ali ó, o meu segundo termo, que é o 7, menos o primeiro termo, que é o 3, 7 menos 3, 4. Quer dizer então que a minha razão é 4. Então o que eu já tenho? Olha, eu já tenho o A1, eu já tenho o N e eu também já tenho a minha razão, então eu já posso substituir na minha fórmula. Ponto de destaque importante, fica a dica.
Se eu quero encontrar o 23º termo, quer dizer que eu vou encontrar o meu A, ele tem que estar, então, o meu M é o 23, igual, substituindo uma fórmula, A1, 3, mais, qual é a posição do meu termo? Que é aquele termo que eu vou encontrar, ele vai estar na posição 23, menos 1, vezes a minha razão, então, que vai ser 4, que eu acabei de encontrar aqui. Então, o que nós vamos encontrar aqui? Nós vamos encontrar o termo que está na posição 23. Anota isso comigo, eu vou encontrar o termo que está lá na posição 23, que é o que o meu exercício está pedindo, tá? Então, vamos lá. Esse termo que está na posição 23, ou seja, o meu A23, é igual, então, a 3 mais 23 menos 1, 22. Depois que eu resolvo o parênteses, eu multiplico, tá? Então, 23 menos 1, 22, vezes 4, tá? Aqui, importante, regra de matemática básica. Quer dizer, então, que o meu A23 vai ser igual a 3 mais 22 vezes 4. Primeiro eu resolvo a multiplicação para depois somar. 22 vezes 4, 88, isso mesmo, 88. 3 mais 88, 91. Quer dizer, então, que o termo, se eu for completando essa minha sequência, 3 mais 7 mais 11, ó, eu já sei que a minha razão é 4, então 11 mais 4, 15, 15 mais 4, 19. Se eu for completando até chegar na 23ª posição, eu vou encontrar, então, o número 91. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês esse exemplo de como utilizar, então, as fórmulas para encontrar alguns dos seus valores. Aqui, nesse caso específico, ele pediu para a gente calcular o 23º termo, mas ele pode pedir para calcular o A1, ele pode dar aquele termo que é que você calcule o outro valor, que a gente precisa jogar na nossa fórmula. Cabe a você escolher os valores e ir substituindo na nossa fórmula do termo geral, ou seja, do nosso termo